viagem longa, mas é Jesus que nos manda viajar. E vem aqui porque ela nos salvar. Meu Evangelho ele mandou anunciar que água viva tem tanta vida, tem uma mesa para o sal saciar. Tem água viva, tem tanta vida, tem uma mesa para o sal saciar. O calor é esse em volta do altar. O calor é esse em volta do altar. O calor é esse em volta do altar. É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. É que não duvida que tu receberás. É o poder de Deus que está nesse lugar. É que não duvida que tu receberás. É o poder de Deus que está nesse lugar. Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Subir eu vou, subir eu vou, subir eu vou. O sabor que Jesus me preparou. Subir eu vou, subir eu vou, subir eu vou. O sabor que Jesus me preparou. Subir eu vou, subir eu vou, subir eu vou. O que Jesus me preparou. Subir eu vou, subir eu vou, subir eu vou. No sabor que Jesus me preparou. Desse mundo eu não quero mais. Não tenho alegria e também não tenho paz. Subir eu vou, subir eu vou, subir eu vou. Mostrar a coroa que Jesus me preparou. Mostrar a coroa que Jesus me preparou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar isso. Só de mão da calcinha. Amém. Jamais desistir. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, Aleluia! o anjo lhe
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos pegar nossa Bíblia e ler em Isaías 38, meus amados. A doença de Ezequias. Isaías 38. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Isaías 38. Vamos estar lendo do versículo número 1 até o 5. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu, deu uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele diz: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, de coração perfeito, e fiz o que é reto aos teus olhos. Ele chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, ele disse a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Pode se assentar, meus amados. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, eu tenho aqui um folhetim aqui comigo, o qual eu comprei. Eu achei muito interessante este folheto. Até eu vou ver se eu consigo comprar mais dele. E que me chamou a atenção para pregar sobre morte nessa noite. Aí aqui nos folhetos está escrito assim, ó: viver, mas quanto tempo? Aí aqui neste folheto tem o nome de alguns bichos e o tempo de vida deles. Por exemplo, aqui neste folheto está escrito que as traças elas vivem de 3 a 4 dias, amém? As traças vivem de 3 a 4 dias. A dona Cida já estranhou já. Mas é interessante mesmo, é bem pouco tempo se a gente for ver que traça viver 3 a 4 dias. Aqui fala que as baratas vivem 26 dias. Baratas vivem 26 dias apenas, né? Bastante pouco. Aqui fala que lesmas já vive um pouquinho mais, de 2 a 3 anos. Aqui diz que leões vivem 35 anos. E ursos vivem 50 anos. Papagaio vive 100 anos. E um dos animais que mais vive é o elefante. Aqui está escrito que elefantes vivem 200 anos. E aqui faz uma pergunta assim nesse folheto: homem vive eternamente, né? Porque o homem, a nossa carne sim morre, apodrece, tudo mais, mas a nossa alma é eterna. Aí eu não vou pregar baseado nesse folheto, mas me chamou a atenção, por favor, falar uma coisa sobre morte. Aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler a palavra do Senhor falando de Ezequias. Aqui a Bíblia fala que o profeta de Deus, Isaías, foi direcionado por Deus a falar, profetizar para Ezequias, que era para Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer, né? Aqui a Bíblia fala que Ezequias começou a chorar, Ezequias começou a orar, Ezequias começou a clamar a Deus, porque Ezequias não queria morrer. Já pensou, meus amados, alguém chegar em você e falar que você vai morrer? Que você, alguém chegar em você e me falar: olha, deste ano você não passa, você vai, glória a Deus, você vai morrer. Não é uma notícia muito agradável, não é uma notícia que nós gostaríamos de escutar, né? Ninguém quer morrer. Apesar de eu sei que eu sou salvo, os irmãos aqui presentes são salvos, mas mesmo assim, nós queremos viver o maior, muitos e muitos anos de vidas aqui na terra. E assim não é diferente com Ezequias. Quando ele recebeu esta notícia, aleluia, que ele iria morrer, a Bíblia fala que ele se ficou pasmado, a Bíblia fala que ele ficou assustado,
começou a chorar e começou a clamar ao Senhor para que Deus viesse ter misericórdia dele e não permitisse que ele viesse a morrer. Aí a Bíblia fala que ele recebeu da parte de Deus mais 15 anos de vida. Deus acrescentou para Ezequias mais 15 anos de vida. Para você ver como que é interessante a situação de Ezequias. A Bíblia fala que Deus deu mais 15 anos para ele. Então você pode, Ezequias poderia calcular quando ele viesse morrer. Ele sabia quando ele ia morrer. Ele não sabia a semana, o dia exato. Mas ele sabia que quando completasse 15 anos a mais, ele iria morrer. Né? Aleluia! Deus advertiu ele: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, Ezequias. Meus amados, a gente às vezes, meus amados, a gente vive nessa terra como se a gente fosse viver eternamente. Porque ninguém se prepara, né, em comprar um terreno. A maioria de nós não prepara um terreno para comprar. Aí quando morre o sujeito que não tem um terreno, cemitério, não tem nada pago, aí fica aquela família brigando: eu não tenho condições de ajudar, eu não posso fazer nada. Aconteceu isso com a minha cunhada velha. A minha cunhada velha aconteceu isso. Quem que morreu da família dela? Foi um dos irmãos dela. Aí ninguém parecia lá para ajudar. Aí foi o André com a minha cunhada velha, providenciar o caixão e as coisas mais. Aí quando tudo estava tudo certo, aí apareceu aquela multidão de gente chorando por causa do defunto. É assim. Por quê? Porque não colocou a casa em ordem. E a Bíblia estava advertindo a ele: olha, Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque mal você vai morrer. Ezequias, a sua casa está bagunçada. Como começar a ajeitar as coisas, porque você vai morrer. Coloque cada um no seu cargo. Outra coisa que acontece quando há uma família, há um pai, uma mãe que tem uma certa bem de vida, tem uma herança, em vez de deixar às vezes as coisas tudo acertadas, deixar as coisas tudo resolvido, não deixa tudo acertadinho, cada um vai ficar com isso, o que não faz, né? Aí quando morre, aí vem aquela briga dos filhos. Um quer a casa, outro quer o carro, outro quer o apartamento, e fica aquela briga. Aí aqui, se nós formos seguir aqui o que Deus falou para Isaías, o certo vai fazer isso também. Deixar as coisas tudo acertadas para que não venha a ter isso. Foi o que Deus falou para ele: ei, Ezequias, põe a sua casa em ordem. Coloque no lugar o que precisa ser colocado. Converse com os teus filhos. Ajude os teus filhos. Ensina teus filhos, porque você vai morrer e eles que vão ter que assumir o reinado. Deus estava advertindo. Aí Ezequias queria morrer. Ele não queria morrer. Ele lamentou e chorou, porque ninguém quer dar o braço, torcer para a morte, né? Porque, meus amados, morte não é uma coisa muito agradável, né? Morte não é uma coisa muito boa. Se a gente for num velório, nós vamos ver que o velório é um lugar muito triste, é um lugar que a família chora, a família planteia, a família fica desesperada, porque é um ente querido que está morrendo. Então morte não é uma coisa muito agradável, né? E como é que é a tua morte no mundo? A Bíblia fala, aleluia, em Gênesis capítulo 2, que Deus fez no jardim do Éden, permitiu a Adão, permitiu a Eva a comer de todas as frutas, de todas as árvores, e falou lá no versículo 17: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, não tocarás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E a Bíblia fala ali em Gênesis 3 que veio Satanás enganando Eva e enganando Adão, falou para ele: olha, pode comer dessa árvore porque vocês não vão morrer. E a Bíblia fala que Adão e que Eva comeu do fruto da árvore que não poderia comer. E glórias a Deus, naquele primeiro entrou a primeira morte no mundo. Entrou a morte espiritual na vida de Adão e na vida de Eva. Eles morreram naquele momento espiritualmente porque desobedeceram a Deus. E anos
mais tarde, eles vieram conhecer a morte física. Sabe quanto tempo que Adão viveu nessa terra? Adão e Matusalém foram as pessoas que mais viveram nessa terra. Matusalém viveu 969 anos, quase 1000 anos. Adão viveu 930 anos nessa terra. Adão viveu muitos anos, quase 1000 anos nessa terra. E talvez eu e você podemos falar, mas Adão e Eva viveu bastante, quase 1000 anos. Não, se eles não tivessem desobedecido ao Senhor, comido no fruto não poderiam comer, eles teriam vivido eternamente. E até hoje é para existir Adão e Eva e toda a sua descendência. Mas foi por causa da desobediência deles que o pecado entrou no mundo, que a morte entrou no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa da desobediência de Adão e Eva, aleluia, a morte passou na descendência deles, a morte passou às futuras gerações, aleluia, até chegar Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia fala que Jesus Cristo morreu, aleluia, glórias a Deus, mas no terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou porque não tinha pecado. Jesus ressuscitou porque a morte não poderia, glórias a Deus, vencer a Jesus porque não teria pecado. A Bíblia fala em Atos 2, versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte, pois não era possível que a morte retivesse ele. Aleluia. Glória a Deus. A morte não pôde com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Desde que Adão e Eva pecaram neste mundo, meus amados irmãos, Adão foi uma das pessoas que mais viveu nessa terra, 930 anos. E depois daí as pessoas foram cada vez vivendo menos, aleluia. E a Bíblia chega a falar que o tempo do ser humano aqui neste mundo, aqui nessa terra, é no máximo 70 a 80 anos. No Salmos 90, versículo 10, que a duração de nossa vida é de 70 anos. Se alguém, pela sua robustez, chega a 80 anos, o menor deles é canseira e enfado. Então, o tempo aproximado de cada um de nós aqui nessa terra para viver bem, viver com saúde, é 70, 80 anos. Se começar a passar disso aí, já começa a doenças a pegar, já vem o cansaço, já vem o enfado. Aleluia, porque a morte entrou, aleluia, através de Adão e Eva nesse mundo e foi passando para toda, glórias a Deus, para todas as descendências. Aleluia. Meus amados, nós queremos viver bem, nós queremos viver o máximo possível nessa terra, louvado seja Deus. E a Bíblia fala, Provérbios 10, 2, que a retidão livra da morte. Se nós queremos viver bastante nessa terra, nós devemos viver uma vida reta, uma vida de obediência ao Senhor, porque a retidão, andarmos reto com o Senhor neste mundo, glórias a Deus, nos livra da morte, nos livra de acidente, nos livra de ser atropelado, nos livra de glória de bala perdida, nos livra, glórias a Deus, de doença, porque somos tementes ao Senhor. Quando nós vemos alguém fazendo coisas ruins neste mundo, pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que estupram, todos nós, a maioria das pessoas diz, aquela pessoa deveria morrer, porque é uma pessoa que faz muitos males para a sociedade, né? Aleluia. E nós vemos as pessoas morrendo por aí afora, nós vemos as pessoas morrendo, meus amados, jovens morrendo, cada vez mais jovens, né? Glórias a Deus, aleluia. E dá glórias a Deus, e dá a impressão que Deus, ele faz isso, que Deus é um ser vingativo. Mas a palavra do Senhor fala em Ezequiel 33, 11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva, né? Deus não tem prazer, meus amados, quando uma pessoa ímpia morre, porque quando a pessoa ímpia ela morre na sua impiedade, em seus pecados,
Nós sabemos que o destino da vida dela é o inferno, é ser julgada ao sofrimento, é ver lá. Mas não fica triste quando o ímpio morre. Deus fica preso quando um assassino morre, porque o assassino também ele é a imagem e semelhança de Deus, mas de repente morre. Deus fica triste, mas o prazer de Deus, meus amados, é que o ímpio se converta ao Senhor, vive conforme a palavra do Senhor e vive o tempo suficiente nessa terra, o mais tempo possível, mas servindo ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Aleluia! Quanto mais as pessoas viverem afastadas de Deus, mais elas vão pecar, mais elas vão se aproximar do diabo, mais elas vão ser dominadas pelo pecado, mais coisas banais, coisas erradas vão fazer. E a recompensa do pecado, a recompensa da prostituição, a recompensa da mentira, a recompensa, glória a Deus, de ser um assassino, de ser um bandido, a recompensa que ela fala é a morte, né? Glórias a Deus, só louvado seja o nome do Senhor. É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós queremos a vida eterna, todos nós queremos o céu, todos nós queremos alcançar o céu, a salvação, mas não tem como alcançar o céu se nós semeamos o pecado, se nós semeamos, aleluia, corrupção neste mundo, porque o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, meus amados, em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo que há de ser destruído é a morte. O último inimigo que há de ser destruído não é Satanás, não é o diabo, porque o diabo já foi derrotado há 2000 anos na cruz do Calvário. Satanás já está julgado, ele já está condenado, ele já está destruído, ele já está derrotado. Mas o último, aleluia, glórias a Deus, inimigo que há de ser destruído neste mundo é o pecado. Aleluia, glórias a Deus. É a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, isso é questão de tempo. Está se aproximando o tempo, aleluia, glória a Deus, em que tem a morte. A Bíblia fala que a morte, a Bíblia fala que Satanás, que o falso profeta e que o anticristo vai estrear um lago de fogo, que é a segunda morte. O tempo da morte está chegando. Vai chegar um momento que a morte não vai ter poder mais sobre as pessoas. A morte não vai ter mais poder sobre o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 11, 25, Jesus falando em questão de Lázaro, quando Lázaro estava morto há 4 dias, já fedendo, apodrecendo, a Bíblia fala que Jesus, olhando para Marta, olhando para Maria, falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando nós nascemos neste mundo, meus amados, nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos afastados de Deus, contaminados pelo pecado. Mas a Bíblia fala assim: quando nós passamos a crer em Jesus, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, passar a viver nossa vida conforme a palavra, os mandamentos, os preceitos dele, a Bíblia fala que ele vem sobre as nossas vidas e nos traz vida, em abundância. Ele ressuscita a nossa vida e nós possamos ter uma vida ao lado de Cristo Jesus. A Bíblia fala que homens de Deus, a Bíblia que diz que homens de Deus e mulheres de Deus, eles não morrem, mas eles descansam no Senhor. A Bíblia fala que homens de Deus e mulheres de Deus não morrem, mas adormecem, porque o poder da morte não tem poder sobre as nossas vidas. Nós só morremos quando chega a nossa hora. Nós só morremos, aleluia, quando Jesus fala: acabou o seu tempo de vida aqui nesse mundo. Mas a morte não pode chegar em mim e você falar: vou levar fulano, vou levar ciclano, vou levar beltrano. Só leva se Jesus permitir. Pelo contrário, o poder da morte não tem poder sobre as nossas vidas, porque Jesus Cristo nos trouxe vida e nos trouxe em abundância. Sabe uma das provas que eu e você vamos ressuscitar através de Cristo Jesus? Fala em 1 João 3,14, aleluia.
Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama seus irmãos permanece na morte. A Bíblia fala que quando nós amamos na casa do Senhor um ao outro, nós amamos um ao outro, apesar de cada um de nós temos falhas, temos defeitos, mas nós amamos um ao outro. A Bíblia fala que esta é a prova que o Senhor, aleluia, fomos ressuscitados. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Se nós amamos nossos irmãos, mesmo às vezes com todos os seus defeitos, aleluia, significa que nós passamos da morte para a vida. A Bíblia fala que se nós não amamos nossos irmãos, se nós dizemos assim, eu odeio fulano, eu odeio Beltrano porque ele é assim, ele é assado, a Bíblia fala que ainda nós estamos mortos para Jesus, que ainda Deus não fez uma obra em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje eu vou findar o último versículo da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 fala que um dia, quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor vai enxugar nossas lágrimas. Fala que, glórias a Deus, vai tirar nossa tristeza, que não vai haver mais choro, e não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor. A Bíblia fala que lá no céu não haverá mais morte, lá no céu a morte não pode entrar. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, meus amados. Que um dia nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos estar com o Senhor onde que a morte não pode entrar, aonde a morte não pode mais trazer tristeza, porque a morte sempre, enquanto eu e você, meus amados, estiver neste mundo, a morte sempre vai trazer tristeza sobre as nossas vidas, porque sempre vai morrer alguém querido, sempre vai morrer uma mãe, sempre vai morrer um pai, e vai trazer tristeza para o filho. Vai morrer às vezes um filho, vai morrer uma filha, e eu tenho certeza que é uma dor para um pai, para uma mãe perder um filho, uma dor assim que não tem como a gente explicar. Sempre vai estar morrendo alguém por perto, às vezes uma pessoa querida, um amigo, uma amiga, sempre vai estar morrendo. Se eu e você ainda não derramamos lágrimas por alguém que morrer, um dia vai acontecer. Um dia vai morrer uma esposa, um dia vai morrer um marido, um dia vai morrer um filho, um dia vai morrer um pai e uma mãe. Porque a morte reina nesse mundo. E é triste quando nós perdemos alguém que nós amamos, que nós não vamos mais ver ela, que nós não vamos mais pôr os olhos nessa pessoa, não vamos mais ouvir a sua voz. Aleluia. Enquanto nós estivermos no mundo, sempre será assim. Mas a Bíblia fala, onde que eu já falei, Apocalipse 24, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá no céu não virá mais morte, não virá mais tristeza, não vai haver mais dor. Um dia o Senhor vai enxugar dos meus olhos, dos seus olhos, dos olhos de cada um de nós, todas as lágrimas que nós choramos quando alguém querido morreu. A morte chega na vida de todos. Há muitas pessoas por aí que foram grandes neste mundo, pessoas como Hitler, pessoas como Alexandre o Grande, pessoas que venceram guerras, venceram batalhas, conquistaram muitas coisas, pessoas que pensavam em dominar o mundo, pessoas que pareciam os invencíveis, mas essas pessoas um dia tiveram um encontro com a morte, venceu o mundo, venceu tantas coisas, mas não venceu a morte, porque a morte ainda reina sobre este mundo. A morte só não pode reinar na minha e na sua vida. A morte não pode falar que vai nos levar. Quem tem esse poder é somente Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E graças a Deus que quando eu e você morrer, para nós pelo menos que morrer, não vai ser motivo de alegria. Por nós morrer, significa que nós estamos morrendo dessa vida
mas ressuscitando junto com Jesus. Para mim e para você vai ser de grande alegria, não para os nossos familiares. Eu e você devemos lutar para que isso possa acontecer, preparar nossas vidas, porque o momento vai chegar, cedo ou mais tarde. Como eu já disse, não são somente as pessoas velhinhas que morrem neste mundo. Qualquer pessoa está destinada a morrer a qualquer hora. Crianças morrer a qualquer hora, pessoas, no cemitério tem pessoas de todas as idades. O que eu e você podemos fazer é nos preparar, porque um dia Jesus vai chamar, assim como Deus chamou Ezequias, falou: olha, prepara a sua casa, prepara a sua família, prepara os seus filhos, porque certamente você vai morrer em outro lugar. Tudo que eu e você temos que fazer é nos preparar, para quando Jesus Cristo nos chamar, nós estejamos dignos de estar junto com Ele. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé. Aleluia. Vou fazer uma breve oração nessa noite, e nós já vamos estar terminando. Senhor, meu Deus eterno Pai, eu venho a Ti, ó Pai, te agradecer nessa noite, meu Pai, pela vida de cada um de nós nessa noite, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, pela vida de cada um de nós, Pai. Muito obrigado por este culto, muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações, e muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor já abençoou, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que o Senhor possa curar cada um, curar das doenças, curar da tristeza, curar de todos os pais, Pai. Faça a sua obra em nosso meio nessa noite, Pai. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder sobre nós, Pai. Senhor, leve meus irmãos guardados, leve minhas irmãs protegidas, leve nós para a nossa casa, nossa família guardada pelos teus santos anjos, Pai. Nos dê um final de semana abençoado para cada um de nós, Pai. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. E amém.